Bom dia. Marcos, talvez para explicar melhor. Dom Jaime fez contato conosco agora no início da semana, quando fala conosco, ou seja, comigo e com Dom Mariano, propondo que a gente fizesse uma comissão, ou seja, de cada diocese 3 padres, o vigário geral e mais 2 padres, para começar a pensar no protocolo que teremos nas nossas igrejas quando as missas forem retomadas. Essa é a ideia. Para que a gente não fosse precipitado, porque uma hora mais cedo ou mais tarde as missas serão retomadas e pelo movimento que nós temos visto no Brasil, elas vão ser retomadas com protocolos, com limitação, por exemplo, a maior parte das igrejas 30% somente. Então Dom Jaime propôs, vamos fazer já começar a estudar o protocolo, porque tem muitos detalhes, para quando as missas forem retomadas, o protocolo já está pronto. Então, ontem houve a primeira reunião dessa comissão. Aqui da nossa diocese participam Padre Elson, Padre Edson, que é o coordenador de pastoral, e o nosso chanceler, que é Padre Bruno. Então eles tiveram a primeira reunião ontem. Cada diocese ficou de sentar e conversar melhor sobre isso, os 3 padres. Eles terão outra reunião, onde vão apresentar, não sei se nessa reunião já vão conseguir fechar um protocolo, vão enviar para os bispos vão estudar, então os bispos vão aprovar ou não, fazer alguma alteração. Porém, o protocolo só será colocado em prática quando nós tivermos condições. Quando tivermos autorização do Estado, por enquanto o Estado não autorizou, e quando também tivermos condições. Falando aqui sobre o Seridó, eu particularmente não vejo possibilidade tão cedo aqui. Antes da festa de Santana, eu acho muito difícil, porque nós estamos ainda subindo na curva. Depois, a festa de Santana ela envolve as 2 maiores cidades do Seridó, Caicó e Currais Novos. São festas que arrastam multidões. Como é que nós vamos abrir as igrejas com restrições de 30%? Como é que você vai calcular 30% numa festa de Santana? E nessas horas, os protocolos são justamente para garantir a segurança sanitária, para que não se corra risco de ter um surto da pandemia. Então vamos aguardar. Então nós estamos ainda em fase de discussão. Tem gente que imagina que o protocolo já é para abrir. Para ter um protocolo pronto para quando tivermos possibilidade de acontecer a abertura, o protocolo já esteja pronto. Então não vamos criar essa expectativa, né? Que inclusive o protocolo pode até ser padrão, mas que cada diocese vai ficar bem à vontade para poder, inclusive, decidir quando é que ele vai ser colocado em prática? Sim, nós temos tomado sempre as decisões em conjunto. Mas, por exemplo, nesse mês agora de julho, nós de Caicó estamos envolvidos com 2 grandes festas. Então como é que nós vamos... Eu não vejo aqui condições para isso. Mas você vê, o governo do estado não autorizou ainda a abertura das igrejas. Algumas prefeituras sim, mas o governo do estado não. E nossas dioceses nós estamos seguindo as orientações do governo do estado, porque cada diocese ela envolve vários municípios. Então não dá para a gente seguir a orientação de um município e de outro não. Então para nós é mais fácil seguirmos a orientação do governo do estado. E ao mesmo tempo, Marcos, nós sentimos uma segurança. Imagine se vem uma multidão aqui para o Seridó. Nós estamos fazendo, inclusive, Marcos, a campanha, aqui a catedral tem feito essa campanha, cada casa uma catedral, Currais Novos, cada casa uma matriz, e a gente tem estimulado as pessoas a não receberem as visitas que normalmente vêm por ocasião da festa de Santana. Porque se vierem pessoas de Natal, pessoas de outros lugares do Brasil, essas pessoas podem, sem saber, estarem trazendo vírus para a gente, ou podem levar vírus. Nós estamos aqui vivendo um momento de curva. Então é um momento muito sério ainda. Tenhamos prudência, vamos cuidar bem da vida que Deus nos deu, e numa hora que houver segurança, a gente fará essa abertura. Dom Antônio, o senhor consegue vislumbrar, por exemplo, as mudanças no funcionamento das igrejas pós-pandemia, e por quanto tempo nós poderemos, digamos assim, conviver com esse tipo de mudança? Olha, Marcos, nós estamos falando hoje de um novo normal. Normal só quando tivermos vacina. Então, durante muito tempo nós vamos ter restrição, o distanciamento.
o uso de máscara, o uso de álcool em gel, né? Claro que, por exemplo, tem lugares que abriram e agora tiveram que fechar, se eu não me engano, Porto Alegre. Porto Alegre houve abertura, mas houve um surto. As igrejas, por determinação do Estado, também tiveram que fechar novamente. Acho que pode ser que aconteça isso, em alguns momentos a gente abra, em outros momentos tem a necessidade de fechar. A segurança só virá quando acontecerem as vacinas e uma parcela significativa da população for vacinada. Eu sei que está todo mundo com saudade de ir para a igreja, de participar realmente das celebrações, tanto que, por exemplo, há uma cobrança hoje em Caicó, por que não fazermos a procissão de encerramento da festa Santana uma carreata, né? Como é que o senhor se depara com esse tipo de sugestão? Eu acho até pelo contrário, Marcos. Acho que o povo de Caicó está mais consciente, porque todas as vezes que aparece esse comentário de vamos abrir as igrejas ou não, as manifestações que pelo menos eu recebo são manifestações pedindo para que não aconteça. Uma carreata, minha gente, é um risco muito grande, porque você coloca muita gente na rua, e a gente sabe da devoção que o nosso povo tem a Santana. E o medo que nós temos é que toda essa população que se coloca nas ruas para ver a carreata passar, ou que esteja na carreata, né, e alguns entusiasmados vão querer se aproximar da imagem, aquela coisa toda. Isso 15 dias depois, porque não acontece na hora, não, mano. O surto não acontece na hora. Termine acontecendo depois. Então eu acho que nessa hora há uma responsabilidade. A igreja, como uma instituição séria, nós nesse ano que vivenciamos a campanha da fraternidade sobre a vida, a valorização da vida, a vida é dom de Deus e é responsabilidade nossa cuidarmos da vida, a gente não pode expor as vidas das pessoas. E, como dizia Santo Irineu no segundo século, o maior louvor para Deus é que o ser humano tenha vida. Então, proteger, cuidar bem da vida que Deus nos deu é uma forma de louvarmos a Deus. Então, a gente quer fazer isso quando nós tivermos uma segurança maior para não expor as pessoas. Os casos estão acontecendo, os números ainda estão altos no Seridó e nós sabemos da fragilidade do sistema de saúde nosso. O Rio Grande do Norte tem sido noticiário nacional, né? Vivendo colapso. O que a gente chama de colapso na saúde? É quando os hospitais, as UTIs estão lotadas, tem paciente e os hospitais não têm como acolher ali as pessoas porque as UTIs estão saturadas. Você já imaginou a gente perder um ente querido porque o hospital não pôde tratar? Então precisamos ter cuidado, precisamos ter prudência. Nossa região está prestes a viver as duas maiores festas religiosas, Santana de Caicó e de Currais Novos. Esse ano teremos festas virtuais. Só acredita que, mesmo assim, essas festas elas serão prestigiadas? Você acha que a gente vai conseguir manter pelo menos um pouco da dimensão do tamanho dessas festas? Sim, eu acho que a gente tem que pensar com outras categorias. Não dá para usar aquelas categorias, né? Nós não temos como aferir. Mas, por exemplo, essas novenas online. Quantas pessoas têm participado de novenas online? Quantas famílias estão sendo atingidas por essas novenas online? Né? Depois, quando começarmos as novenas propriamente ditas, que serão transmitidas de forma online, quantas pessoas participarão? Agora mesmo, no próximo domingo, a Catedral de Santana terá um almoço drive-thru. Né? E por que é drive-thru? Justamente para garantir a segurança. Será uma feijoada completa, a pessoa não precisa sair do seu veículo, a feijoada será servida numa marmita térmica, descartável, a pessoa já leva, né? Então, com questão de higiene, com questão de segurança, e pela última informação que eu tive hoje, já tem mais de 600 senhas vendidas. Quer dizer, o povo está respondendo. Agora, nós temos que nos desligar daquela categoria de uma festa presencial para pensarmos numa categoria de uma festa online. Eu digo assim, minha gente, a gente não tem sempre a vida na mão. Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que é possível. E é isso que está sendo possível nesse momento. Agora, fazer o possível da melhor maneira possível. E eu acredito, Cerro Corá e São João do Sabugi celebraram São João Batista. Cerro Corá fez, inclusive, leilão e tudo mais. Né? Em São João do Sabugi foi mais somente a festa religiosa. Currais Novos e aqui já estão vivendo esse período de peregrinação.
o nosso povo está sabendo responder bem. E se Deus quiser, quando tivermos essa segurança mais sanitária, no ano que vem nós vamos celebrar a festa de Santana com o esplendor de sempre, né? E nós vamos até dizer, nossa fé é tão grande que mesmo em tempo de pandemia, nós não deixamos de celebrar os nossos padroeiros. Celebramos de uma forma diferente. Não foi possível ter na festa, na forma presencial, mas celebramos na forma online. E a forma online, minha gente, é mais exigente. Nós que estamos participando de lives e de reuniões online, a gente sabe o quanto é mais desgastante, porque exige mais da gente, mais entrega, mais concentração. Eu acredito que também na oração, essa forma online também exige um momento. E eu sinto que o povo está muito aberto. Momentos difíceis como esse são momentos também de abertura à fé. Qual é a sensação, por exemplo, de estar numa celebração com pouquíssimas pessoas, né? Acho que no máximo 10 pessoas, dá para perceber que por trás daquela câmera existem milhares e milhares de pessoas lhe ouvindo e tudo que o senhor diz, inclusive, repercute? Com certeza, Marcos. Por exemplo, se eu fico olhando para a câmera, é horrível, né? Você está falando para um aparelho ali na sua frente. Mas se você imaginar que por trás daquela câmera existem muitas pessoas que estão te acompanhando, muitas famílias, não? Quando a gente começa a pensar nessas famílias, você fala para uma multidão. É o desafio, né? É o tempo que Deus nos deu para viver. Que era a celebração na última sexta-feira de março do Papa Francisco. A Praça São Pedro estava vazia, mas estava cheio de gente. Quantas pessoas conectadas no mundo inteiro naquela celebração. Talvez seja dessa forma que Deus está nos chamando. No início do Evangelho, muitas vezes a pregação acontecia em cima dos telhados. Não tinha sistema de som, subia num lugar alto para poder falar e as pessoas poderiam ouvir. Talvez seja essa forma hoje da gente subir nos telhados para poder ecoar a palavra de Deus por todos os cantos da terra. Uma palavra ficou muito conhecida nessa pandemia, talvez até quem não soubesse o seu significado procurou saber, a tal da empatia, né? E a paróquia de Santana, eu falo aqui na paróquia de Santana, mas com certeza outras paróquias também assim fizeram, homenageou no mês de maio os profissionais em saúde e agora no mês de junho uma pessoa que foi curada da Covid-19, né? São exemplos isso são dois exemplos, por exemplo, de empatia. E como é que a gente pode realmente colocar essa empatia no nosso dia a dia? Olha, Marcos, no encerramento do mês de maio, que é muito popular, nós quisemos dar ênfase aos profissionais de saúde, que nós sabemos o quanto esse pessoal está dando a vida e se expondo, né? Quantos profissionais de saúde já perderam a vida porque estão ali na linha de frente do combate do coronavírus. E agora, no encerramento do mês do Sagrado Coração, nós quisemos apresentar uma pessoa que passou por esse drama, que é uma pessoa que é da paróquia de Santana e que a pessoa foi capaz de ser curada, que também é uma palavra de esperança. Eu acho que um momento dessa pandemia ao mesmo tempo que a gente tem que estar atento para a gravidade da situação, nós passamos de 60 mil mortos, Marcos. Início de junho, nós tínhamos 30 mil mortos. Em um mês, nós dobramos. Mas dobramos, Marcos, 30 mil mortos é muita coisa. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer a quantidade de pessoas que se curaram. Mas não é pensando também, a maioria se curou, eu vou me descuidar. Não, porque nós queremos baixar esse número de pessoas, né? E nós estamos ainda subindo. O Brasil é o segundo país do mundo, só perde para os Estados Unidos na quantidade de mortos. Então nós quisemos com isso chamar a atenção a essas duas realidades. Classes que estão expondo a vida, pessoas que foram capazes de se recuperar. O que é empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. De sentir o outro, de reconhecer o outro, de valorizar o outro, de calçar as sandálias do outro. Eu acredito que a gente precisa viver essa empatia em diversos outros níveis também. Nós falamos dos profissionais de saúde, mas quantas pessoas, olha os policiais como é que estão se expondo, né? Essas pessoas que estão nos serviços essenciais. Fica imaginando, por exemplo, a gente precisa também ter a capacidade de empatia, de sentir a dor das famílias que perderam os entes queridos. Precisamos ter a capacidade de empatia das pessoas que estão sendo impactadas pela crise econômica. Porque ninguém nega a crise econômica. Nós sabemos que virá uma recessão,
o risco de desemprego é muito grande. Nós sabemos tudo isso. Então acho que a empatia nos faz sentir a dor do outro, e quando a gente sente a dor do outro, a gente pode ser solidário. Não tem nada pior, Marcos, do que a indiferença. Um amigo meu disse, olha, é melhor a gente brigar do que ser indiferente. Porque quando eu brigo com o outro ainda é uma referência. Né? Eu estou brigando porque eu estou reconhecendo. A indiferença, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho? Tem, é meu irmão. Né? E eu acho que a empatia é uma dinâmica muito forte. E agora nós estamos acabando de ouvir o Congresso Nacional falar sobre as datas das eleições, né? Foram adiadas agora para 15 de novembro, e nos lugares que terão segundo turno para 29 de novembro, que a gente possa eleger, escolher políticos que tenham a capacidade de terem empatia com o povo. Ou seja, que sejam capazes de sentir as dores do povo. Que possam, pessoas que sejam capazes também de ajudar a fazer a alegria do povo. Para fechar, que tipo de lição que se eu não conseguir tirar, por exemplo, após a pandemia, não valeu a pena enfrentar essa pandemia? Que tipo de lição eu vou ter que tirar depois de tudo isso? Eu acho que muitas lições virão, Marcos. Tem coisas que a gente só vai compreender depois que passar. Nós ainda estamos no meio do furacão, né? Só depois que passar. Mas, por exemplo, a pandemia, ela fez a gente redescobrir a nossa casa. Ficar mais em casa, ficar com a família. Às vezes relacionamentos que estavam com dificuldade foram momentos para parar as arestas, né? Ao mesmo tempo, a pandemia mostrou uma quantidade de coisas que a gente achava que fazia na vida e que não conseguiria viver sem ela. A gente conseguiu viver. A gente também pôde se abrir a outras coisas que antes a gente não fazia, a uma leitura, por exemplo, a ver um bom filme, né? Por exemplo, nós que trabalhamos agora com essa questão das reuniões online, eu acredito que as reuniões online elas vieram para ficar. Elas não podem substituir todas as reuniões presenciais. Mas muitas reuniões que eram presenciais, sobretudo que exigia a gente se deslocar muito para um tempo curto de reunião, a gente poderá fazer de uma forma online. Isso evitando custos, desgastes, né, cansaço. Então são muitas lições que estão vindo por aí. E sobretudo, uma lição da gente aprender o seguinte: nós estamos pagando um preço caro porque a gente não soube cuidar da nossa casa comum, que é o nosso planeta. E de agora em diante, que cuidados nós precisamos ter com o nosso planeta para que cenas como essa não se repitam?